E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de blendas e aditivação. O tema da aula de hoje é aspectos difusionais e toxicológicos de aditivos em matrizes poliméricas, né? Eu vou pedir para vocês pegarem papel e caneta, anotar todas as dúvidas e sempre procurar para a gente conversar a respeito dos temas que estão sendo abordados hoje, tá bom? Aí, esse tema aqui, né, de aspectos difusionais e toxicológicos de aditivos em matrizes poliméricas, é um tema muito rico, né, bem interessante. Vocês vão ver, eu vou tentar ao longo da aula mostrar alguns exemplos, né, de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na literatura para se investigar esses aspectos e tentar passar para vocês, né, a importância desses estudos e dessas análises para o desenvolvimento tecnológico seguro, né, de produtos poliméricos, tá bom? Aí assim, normalmente, né, os aditivos eles são dispersos na matriz polimérica, conforme a gente já viu na aula de formulação, né, nas etapas de mistura ou no processamento do meu polímero, né, do meu produto polimérico. E assim, diversos fatores vão afetar essa solubilidade do meu aditivo, tanto nas etapas de mistura, né, que podem ser lá tanto no reator de polimerização, né, nas etapas de mistura dispersiva, enfim, quanto depois na vida útil do meu produto polimérico, né, depois na aplicação dele em serviço. E aí, eu posso citar como fatores para vocês, né, por exemplo, o grau de cristalinidade do meu material polimérico, né, isso vai impactar bastante. A gente vai ver ao longo da aula alguns exemplos, né, do efeito da cristalinidade, a gente vai discutir como que ela afeta. A temperatura de transição vítrea também afeta a velocidade de difusão do aditivo, né, vai afetar essa difusão do aditivo na matriz polimérica. Caso o polímero apresente ligações cruzadas, a densidade de ligações cruzadas vai ser um fator também muito importante. A presença de outros aditivos, né? Então, sim, pensando na formulação, ela é composta por vários aditivos. Então, a interação de um aditivo com os demais vai afetar na sua difusão, né? Se a gente não tiver somente um único polímero, né, no nosso produto polimérico, mas ser composto por uma blenda, essa interação do aditivo com cada uma das fases, né, pensando numa blenda immiscível, em cada uma das fases também vai ser importante. E aí a própria natureza química do aditivo, né, que vai definir essa interação dele com os demais componentes da formulação polimérica. Então, por exemplo, a polaridade do aditivo e das outras substâncias que compõem a formulação vai ser muito importante, né? Aí eu coloquei aqui, ó, dependendo da solubilidade do aditivo na matriz polimérica, né, a gente vai poder observar no estado fundido a formação de uma mistura homogênea ou heterogênea do aditivo com o polímero, né? Então, por exemplo, imaginar que o polímero está no estado fundido. Dependendo da solubilidade do aditivo, né, e da vamos pensar que ele consiga também sofrer fusão durante o processamento, a gente pode ter uma mistura homogênea, onde tem essa completa miscibilidade, né, do aditivo na matriz polimérica ali no estado fundido, ou a gente pode ter um fenômeno de separação de fases, quando não tem a formação de uma solução homogênea. No caso das misturas homogêneas, a redução da temperatura pode reduzir a solubilidade do aditivo, né? Pode ser que ele era solúvel numa dada temperatura, formando uma mistura homogênea, mas à medida que a gente reduz a temperatura, ocorre o fenômeno de separação de fases, e aí a gente vai identificar a precipitação do aditivo na matriz polimérica, né? Levando à formação, então, de uma mistura heterogênea. O tamanho e o grau de dispersão dessas fases de aditivo, né, da fase de aditivo nessa matriz polimérica, né, nesse sistema heterogêneo, né, com a matriz polimérica, ele vai ser influenciado pelo tipo de aditivo, pelo tipo de polímero, pelo processo de mistura, né, e pela concentração do aditivo que a gente está utilizando, né? E aí eu fiz aqui só um resuminho, né, que eu acabei de falar. Então a gente tem lá
o polímero aditivo durante a etapa de mistura, né? Vai ocorrer a fusão, né? A gente pode ter o cenário onde é formada uma mistura homogênea do polímero mais aditivo ou uma mistura heterogênea, né? No caso de separação de fase. No caso do aditivo não fundir, né, durante a etapa de mistura, aí já é uma mistura heterogênea com certeza, né? Um sistema heterofásico. Depois de fundido, né, aí a gente o produto polimérico, por exemplo, vamos pensando numa injetora, ele adquire a sua forma final, aí ele vai ser resfriado, né, e aí com a redução da temperatura o polímero passa para o estado sólido, e aí essa mistura, né, polímero aditivo, ela vai poder se manter homogênea, aí agora no estado sólido, quando essa interação, né, essa solubilidade do aditivo do polímero se mantém mesmo a temperatura ambiente, ou pode ter um fenômeno de separação de fases, né, formando uma mistura heterogênea. E aí, como eu estou falando essa questão aqui de solubilidade, de separação de fases, né, a gente viu na disciplina de materiais poliméricos, né, solubilidade de um polímero num dado solvente. Depois, agora nessa disciplina, a gente abordou aspectos de termodinâmica de soluções poliméricas, termodinâmica de blendas poliméricas. Aí aqui a gente sabe que é o mesmo caminho, né? Como que a gente vai avaliar se um aditivo é miscível ou não numa matriz polimérica, né? A gente pode seguir a mesma teoria que a gente empregou para estudar soluções poliméricas, né? Onde a gente sabe que a solubilidade de um aditivo na matriz polimérica ela pode ser avaliada pela energia livre de Gibbs, né, de mistura do polímero aditivo, né? Sendo que essa energia livre de Gibbs é dada por essa expressão aqui, né, que a gente tem aqui o fator entálpico, né, menos a temperatura vezes um fator entrópico, né? E aí, como que a gente sabe, né, qual é a condição termodinâmica que garante a formação de uma mistura homogênea, né, polímero aditivo? A gente sabe que, do ponto de vista termodinâmico, né, para que o aditivo seja solúvel na matriz polimérica, né, forma uma solução homogênea, né, uma mistura homogênea, ou seja, forma uma solução, a gente tem que essa energia livre de mistura tem que ser menor que zero, né? Caso a energia livre de mistura seja maior que zero, então vai ter o fenômeno de separação de fases. E aí é interessante, assim, eu quero chamar a atenção de vocês que, assim, a gente viu lá na disciplina de materiais poliméricos a teoria de Flore para explicar soluções poliméricas. Naquele caso, a gente tinha lá, né, na disciplina o polímero se comportava como soluto, né, e o solvente, né, e o dado solvente orgânico ali, né, disperso num dado solvente. Né, dado substância química que se comportava como solvente, né, de baixa massa molar. Então o soluto tinha alta massa molar e o solvente tinha baixa massa molar. Depois, agora nessa disciplina, a gente estudou, né, o que acontece quando a gente tem tanto o soluto quanto o solvente com elevada massa molar, né, que é o caso das blendas poliméricas. Aqui nessa teoria termodinâmica, né, de aditivação de materiais poliméricos, a gente tem um caso inverso ao da disciplina de materiais poliméricos. Por quê? Aqui agora, a substância de elevada massa molar vai se comportar como solvente, que é o polímero, né? O polímero vai ser a fase solvente, né, em maior quantidade, e o soluto, né, que tem baixa massa molar agora, vai ser o aditivo, né? Então o soluto, baixa massa molar, e o solvente elevado à massa molar. E aí a gente pode fazer algumas análises do que acontece, né, com essa miscibilidade do aditivo na matriz polimérica, fazendo algumas análises, revisitando, né? A gente vai rever alguns pontos da teoria de Flore-Higgins, né, de soluções poliméricas para ver, fazer algumas análises importantes, algumas ponderações importantes. Aí a teoria de Flore-Higgins, né, ela diz, né, que para a formação de soluções poliméricas a gente pode considerar que as moléculas poliméricas vão apresentar segmentos de cadeia, né, unidos entre si, e que cada segmento de cadeia vai ter um tamanho semelhante, né, vai ter um tamanho molecular semelhante ao da molécula de baixa massa molar. Então eu coloquei aqui um exemplo, né, a gente tem na teoria de Flore-Higgins o reticulado,
desenhei aqui um exemplo de um reticulado. As bolas pretas conectadas entre si representam as cadeias poliméricas, né? E a gente tem aqui as bolas vermelhas representadas pelo aditivo, né? Então, o aditivo ele tem baixa massa molar e se comporta como soluto. E o solvente, né, agora tem elevada massa molar, né? E vai ser o meu material polimérico. Qual que é a diferença, né, pela teoria de Flore-Higgins, entre um sistema onde o solvente tem elevada massa molar e o soluto baixa massa molar e um sistema onde eu tenho tanto soluto quanto solvente, né, com baixa massa molar, né? Eles têm tamanhos moleculares próximos, né, uns aos outros. O que muda aqui é a entropia combinatória, né? A gente vê que o número de combinações possíveis, né, para esse sistema aqui, onde o solvente apresenta alta massa molar, ele é extremamente inferior ao caso onde o solvente e o soluto têm aproximadamente as mesmas dimensões moleculares, né? O número de arranjos possíveis aqui, de posições onde cada uma das bolinhas pode ocupar, é bem maior do que nesse caso, indicando então que, conforme a gente viu para as outras teorias, né, que a componente entrópica da energia livre de mistura em sistemas polímero aditivo é baixa, né? Que é uma característica que a gente vê sempre em sistemas onde a gente tem materiais poliméricos envolvidos, né? Em soluções polímero solvente, em blendas poliméricas e agora aqui em aditivação de polímeros. A gente percebe que sempre que a gente tem essa elevada massa, uma molécula de elevada massa molar, a entropia de mistura se torna bem pequena, né? O número de, pensando, a gente pode olhar isso através dessa interpretação aqui, que o número de arranjos possíveis, né, o número de posições possíveis para as bolinhas aqui se torna limitado em relação aos sistemas de baixa massa molar. E por que se torna limitado? Né? Porque uma bolinha está conectada à outra, elas não conseguem se separar, né? E aí, o que isso leva para a gente a interpretação, né? Qual que é a conclusão dessa baixa entropia de mistura para sistemas polímero aditivo? Que, neste caso aqui também, a gente vai ter que a contribuição entálpica vai ser fundamental para se definir, né, se a energia livre vai ser menor que zero ou não, né? E aí, do ponto de vista de entalpia, a gente entende, né? A entalpia está associada a essas interações polímero-aditivo, e aí a gente pode entender que a dissolução do aditivo na matriz polimérica, ela ocorre quando essas forças moleculares do tipo polímero aditivo, FAB, né? Então, FAB aqui, interação entre polímero e aditivo, elas forem superiores às interações do tipo polímero-polímero e aditivo-aditivo, né? Aí, o que a gente está querendo dizer aqui é o que, então, né? Que a macromolécula polimérica vai preferir interagir com a molécula de aditivo do que com ela mesma. E a mesma coisa com o aditivo, né? Ele vai preferir ficar próximo, vai ter uma maior tendência, né? As interações vão ser maiores, né? Da molécula de aditivo com o polímero do que com ele mesmo. Isso vai, qual é a consequência disso, né? As cadeias poliméricas vão conseguir ser solvatadas pelas moléculas de aditivo, né? E aí isso então vai garantir a solubilidade. Caso essa condição aqui não seja verdade, o que a gente observa é a separação de fases, né? As cadeias polímeras vão interagir entre si, formando uma fase rica em polímero e outra fase rica em aditivo, né? Essa seria a consequência de a gente não atender esse critério de solubilização aqui das forças de interação polímero-aditivo serem superiores às forças de interação polímero-polímero e aditivo-aditivo, tá bom? E aí a gente lembra até, né, de split química de polímeros, que de materiais poliméricos, que a entalpia de mistura para soluções não ideais, ela é diferente de zero, né? Então, no caso aqui, a gente vai entender, né, que no caso de sistemas polímero aditivo, essa interação do polímero com o aditivo não é igual a zero, existe uma interação entre o polímero aditivo, e essa interação pode ser avaliada, né, pode ser quantificada pela variação da entalpia de mistura, né,
que tem essa relação matemática aqui para ser obtida, né? Para a gente encontrar ela. Essa relação matemática aqui a gente tem aqui a fração volumétrica do meu polímero, a fração volumétrica do meu aditivo e esse parâmetro de solubilidade aqui, né? Ó, ΔI menos ΔII ao quadrado. A gente, né? Então, assim, uma baixa entalpia de mistura, ela vai ser conseguida em situações onde o parâmetro de solubilidade do polímero e do aditivo são próximos, né? Então, quanto mais próximos forem os valores de ΔI e ΔII, né, menor vai ser essa entalpia de mistura, né? Aí a gente sabe que quanto menor ela for, ou se ela chegar até a um termo negativo, né, a ΔH ser negativo, isso está favorecendo a energia livre, né? Dado que a energia livre de mistura é ΔH, a entalpia de mistura menos a temperatura vezes a variação da entropia de mistura. Então, quanto menor a entalpia de mistura, a gente está favorecendo a formação de sistemas homogêneos polímero aditivo. E aí, para que isso ocorra, uma das formas, né, para uma dada composição de polímero aditivo, né, uma dada fração aqui de aditivo na matriz polimérica, a gente ter esse parâmetro aqui o menor possível, ou seja, σ1 ser igual a σ2, né? E aí, esse parâmetro de solubilidade aqui, que inclusive nas aulas de blendas, né, a gente viu que ele pode evoluir para o parâmetro de interação de Flore-Higgins, né? Nesse caso que a gente não vai chegar naquela abordagem não, mas a gente pode lembrar que esses parâmetros de solubilidade aqui, eles foram analisados, né, determinados tanto pelo Hildebrand como pelo Hansen, né? E aí nessa teoria de Hansen, a gente sabe que os aditivos usados em polímeros vão apresentar, né, uma contribuição, né, da interação aqui pelas forças dispersivas, né, forças de London, que basicamente são forças produzidas através de interações entre dipolos induzidos, forças polares, né? Então todas essas três forças aqui, as dispersivas, as polares e as de hidrogênio, são interações secundárias, né, entre o aditivo e a matriz polimérica. Então aí a gente vai ter que a contribuição da componente polar dessas forças. Essa componente polar está associada a dipolos, a interação entre dipolos permanentes, né, existentes nas moléculas tanto de aditivo quanto nos polímeros, e as ligações de hidrogênio, né? A análise desses parâmetros de solubilidade de Hansen, ela permite previsão de comportamento, né, que vai poder melhorar o comportamento da minha formulação, né, polímero aditivo. E aí, através dessa previsão, a gente pode melhorar o desempenho do produto final obtido, garantir uma maior estabilidade do aditivo, né, controlar esse processo de separação ou não de fases, reduzir custos, né, ajudar na seleção de um aditivo, né, tipo, qual aditivo que eu vou selecionar, caso eu queira um sistema homogêneo, caso eu não tenha intenção de ocorrer separação de fases, aí eu vou precisar usar como parâmetro esses índices de Hansen, né? Eu até trouxe aqui para vocês como exemplo uma tabela, ó, onde eu tenho, né, a componente dispersiva, a componente polar e componente de ligação de hidrogênio, todos eles de Hansen, né, para diferentes aditivos. Então eu trouxe aqui alguns plastificantes, são todos fitalatos, né, 2 fitalatos. Trouxe alguns retardantes de chama, trouxe alguns pigmentos, né, e trouxe algumas outras substâncias também bem interessantes, como por exemplo bisfenol A, que ela pode ser tanto um resíduo do monômero, né, presente na matriz polimérica, por exemplo, para obtenção de policarbonato, ou pode ser empregado também em alguns casos como plastificante. E aí trouxe alguns produtos, como por exemplo paracetamol, triclosan, né, que é um antimicrobiano, o paraquat, que é um pesticida. Aí a gente vê hoje em dia que existem vários estudos para incorporação de substâncias ativas, né, adição de compostos com
princípios ativos para aplicações diversas, por exemplo, na agricultura, em sistemas de liberação controlada de nutrientes, de insumos agrícolas diversos, né? A gente pode avaliar a interação dessas substâncias de baixa massa molar com a matriz polimérica, que, ó, né, o ácido ascórbico, né, então a gente pode analisar interação de fármacos com a matriz polimérica, enfim. Né, é uma área bem importante, né, um tipo de estudo bem importante. Esses dados aqui eu coletei desse artigo aqui, né, então tem um link aqui caso vocês tiverem interesse. E assim, a solubilidade de um aditivo na matriz polimérica, ela desempenha um papel fundamental, né, nas propriedades e desempenho do produto final. Se a gente necessitar de uma compatibilidade total, então entre o polímero e o aditivo, então é óbvio, né, a completa solubilidade do aditivo, a formação de uma mistura homogênea é imprescindível, né? A solubilidade limitada de aditivo em um determinado polímero também pode ser aceitável, né? A gente pode também ter interesse em formação de fases ricas em aditivo e fases ricas em um dado material polimérico, né? Isso depende muito da aplicação. E aí, além disso, a gente tem que ver que, além dos parâmetros de interação, né, a gente tem que efeitos de temperatura também são muito importantes, como a quantidade de aditivo que eu estou querendo adicionar, né? Por exemplo, incorporar 0,1% de aditivo é diferente em massa, né? É diferente do que tentar incorporar 40% em massa de um aditivo na matriz polimérica, né? Pensando nos master batches, por exemplo, incorporar 80% de um aditivo em massa também é totalmente diferente, né? E aí o que acontece? Assim, em algumas situações que eu falei, pode ser desejado essa formação dessa mistura homogênea, em outros casos pode ser interessante a formação da mistura heterogênea, em alguns casos eu quero evitar, né, a formação dessa mistura homogênea. E aí, por que ela surge, né? Como eu estava comentando com vocês no slide anterior. A gente eleva a temperatura, né, funde o polímero para conseguir processar ele, e aí a solubilidade do aditivo ela aumenta com o aumento da temperatura, né? Então ele se torna solúvel, por exemplo, né? Consegue fundir, se torna solúvel, vamos supor, né, aditivos sólidos. E aí, se a gente resfriar o polímero, né, por exemplo, pensando numa extrusora, quando o polímero é resfriado, às vezes o resfriamento é feito de forma acelerada, né, porque a gente quer ter aumento da produtividade. Aí, como a gente tem uma solução lá a alta temperatura, com polímero fundido, aditivo ali disperso de forma homogênea, a baixa temperatura, ele já perde essa capacidade de solubilidade, mas como a gente resfriou muito rápido, né, aí a gente tem a formação a gente pode dizer que a gente teria uma solução, né, uma mistura super saturada, uma mistura super resfriada, né, do meu aditivo da matriz polimérica. E aí ela é metastável, né, vai ter uma tendência durante o uso, né, em serviço da peça polimérica e ocorrendo o mecanismo de separação de fase de forma gradual. Lembrando que aí nesse caso, né, no estado sólido, a mobilidade do aditivo pode ser bem reduzida, né, porque as cadeias poliméricas têm elevada massa molar, então para ele conseguir permear por esse sistema pode ser um empecilho, então isso tudo é algo que a gente pode estudar e quantificar, né, essa velocidade de difusão, enfim. E aí a gente tem, né, que a migração dos aditivos, tanto na fase líquida quanto na fase sólida, né, em polímeros amorfos ou semicristalinos, ela é influenciada pela cristalinidade do polímero, né? Isso acontece porque, em geral, devido às dimensões moleculares, os aditivos não conseguem permear através da fase cristalina, né? Eles têm, se a gente olhar a proporção aqui, o tamanho de uma lamela cristalina, né? As dimensões de uma lamela cristalina, e o tamanho da molécula é similar ao tamanho da molécula do aditivo, né? Ou às vezes até menor. Então eles não conseguem atravessar, né? Permear pelo cristal polimérico. E aí, consequência disso, eles vão ter que contornar todos os cristais poliméricos para conseguir chegar de um ponto ao outro da matriz polimérica.
E aí, com isso, é comum a gente observar a segregação de aditivos durante fenômenos como, por exemplo, cristalização, né? Se o teu polímero é amorfo, o aditivo está homogêneo, né? Distribuído de forma homogênea ali no estado fundido, à medida que ele começa a cristalizar, né? Então, o aditivo ele vai tentando ele vai se separando de fase dos cristais e começa a se concentrar nas regiões amorfas, né? E também se afastar do estado sólido, né? Ali na frente de cristalização, né? Vai ter esse processo de separação de fases aí. Então, assim, a gente pode pensar, né, que a migração dos aditivos ela ocorre através da fase amorfa, né, e a fase cristalina funciona como uma barreira a essa migração. Então isso quer dizer, né, eu quero dizer que assim, os cristais poliméricos eles não reduzem o coeficiente de difusão do meu aditivo na matriz polimérica. O que ele faz é aumentar o caminho que o aditivo vai ter que percorrer pela matriz, né? Então, que ele não vai poder atravessar aqui, então ele vai ter que contornar, né? É por isso que a difusão, por exemplo, de aditivos em polímeros de alta cristalinidade é bem menor do que em polímeros amorfos, né? E aí, no caso de termoplásticos semicristalinos, né, como a cristalização, estava até já adiantando um pouquinho ali no slide anterior, ela ocorre na superfície da minha peça, né? Então imagina que a peça em contato com o molde ali que está resfriando, né? Na superfície do molde começa a se nuclear os cristais da fase sólida, e aí a gente vai ter uma frente de crescimento aqui, né, desses cristais aqui indo para o interior da minha peça, né, que se a gente imaginar ali no início, a superfície está no estado sólido e o interior da minha peça, né, o centro da peça ainda está fundido, a gente vai notar, né, que, e aí vai ter um gradiente térmico também, né, a superfície aqui está temperatura menor do que o interior da peça, assim como a solubilidade é reduzida com a redução da temperatura, a gente vai observar que essa frente de cristalização força os aditivos a se difundirem para o interior da peça, levando a um gradiente de concentração. Então, assim, durante o processamento de polímeros, o que a gente vai ver é o quê? Uma tendência a ter uma maior concentração dos aditivos no interior da peça e uma menor concentração dos aditivos na sua superfície, né? Isso no estado sólido, diferente do que a gente observa no estado fundido, né? Onde a gente espera, né, nos casos onde a energia livre de mistura seja menor que zero, a formação de um sistema homogêneo, né? Estado sólido a gente já observa a separação de fase. E aí, assim, aditivos insolúveis, eles vão apresentar interações fracas com as cadeias poliméricas, que também aumentam com a temperatura, podendo ocorrer variações em termos de afinidade interfacial ao longo da profundidade, né? Então, pensando, mesmo no caso de aditivos que não formem soluções homogêneas no estado fundido, né, eles também vão ter essa tendência à segregação, né, à separação aqui, ficar com uma concentração maior no interior da minha peça, tá bom? E aí, essa migração, né, dos aditivos, ela pode ocorrer por diversas formas, né, do ponto de vista didático. Aqui na aula, eu vou classificar em 3 tipos de migração, né, mas na prática, claro que eles ocorrem todos de forma simultânea, né. Essa primeira classe de processos de migração, eu estou me referindo à migração interna. Esse caso aqui é o caso onde o aditivo está se difundindo no interior da matriz polimérica, né? É uma situação. A segunda situação é quando ocorre migração entre fases. Aí, que exemplos que eu posso citar, né? Por exemplo, migração de aditivos em blendas poliméricas, né? Então, eu tenho uma fase rica no polímero A, uma fase rica no polímero B, e o aditivo vai migrar entre essas fases, né, da fase A, passando da fase A pela fase B, por exemplo, né, onde ele vai apresentar provavelmente diferentes porcentagens de solubilidade em cada uma das fases. E a gente pode ter também a migração do aditivo para o ambiente externo, né? Então ele difunde, por exemplo, no interior da peça, aí chega ali na superfície da peça e ele sofre lixiviação, enfim, vai sofrer algum fenômeno
que ele vai ser removido da minha matriz polimérica, né? Então são essas três opções. Como eu falei, elas ocorrem de forma simultânea, mas aqui eu vou explicar cada uma separada para vocês poderem acompanhar cada um desses processos de migração, tá bom? Primeiro, falando sobre a migração interna, né? A gente vai tratar os fenômenos de migração interna como fenômenos associados ao transporte de matéria através do movimento molecular, né? Então a gente pode ter que, por exemplo, eu tentei representar aqui, no tempo zero, o aditivo aqui está na matriz polimérica, à medida que o tempo progride, ele vai caminhando na matriz polimérica, né? Ele saiu daqui, veio para cá, depois veio para cá. E ele vai caminhando na região amorfa, né? Lembrando que ele sempre caminha, né? O percurso dele sempre vai se dar na região amorfa. Então ele tem que contornar os cristais poliméricos, né? Para ir de um ponto ao outro. E aí com isso a gente tem que fazer algumas considerações. Primeiro, como eu falei, a difusão ocorre através da fase amorfa. Né? Uma outra consideração importante, né? Como a difusão ocorre através da fase amorfa, aí a temperatura de transição vítrea é fundamental para a gente entender essa mobilidade do aditivo na matriz polimérica, né? Por quê? Lembra que a temperatura de transição vítrea é definida para a fase amorfa, né? E ela representa essa mobilidade molecular, né, de segmentos de cadeia aqui do material polimérico na fase amorfa. Com isso, então, por exemplo, acima da temperatura de transição vítrea, né, como a mobilidade das macromoléculas aqui é maior, o aditivo vai ter uma maior facilidade para se difundir aqui, né, nessa fase amorfa. Né? Abaixo da TG, como as cadeias estão rígidas, tem pouca mobilidade, a dificuldade do aditivo se mover aqui é aumentada. Né? Então a gente sabe que acima da TG, a difusão dos aditivos é bem superior do que abaixo da TG. Né? Isso aí é uma condição importante para a gente ter. Né? Além disso, né, algumas outras considerações, né, para ocorrer essa difusão do aditivo na matriz polimérica, a gente tem que atender alguns parâmetros termodinâmicos. Né? O primeiro deles, né, é a existência de um espaço vazio para ele ir, né? Ele tem um lugar para ir. Né? Então, por exemplo, aqui ele está aqui no espaço que não preenchido, né, entre cadeias poliméricas aqui na fase amorfa, e para ele ir para esse outro ponto aqui, tem que estar vazio, né, não pode estar preenchido por outras moléculas aqui. A existência desses espaços vazios adjacentes, né, à posição da molécula de aditivo na matriz polimérica, corresponde a um parâmetro entrópico, né, a existência de espaços vazios aqui na minha região amorfa. Né? Além disso, para ocorrer essa difusão, eu tenho que ter energia suficiente no meu sistema, né? Aqui nesse meu sistema aqui polímero aditivo, para quebrar essas ligações, essas interações secundárias do aditivo com a cadeia polimérica. Lembra que ele está interagindo com a cadeia, então eu tenho que conseguir romper essas interações secundárias aqui para ocorrer essa migração para uma nova posição e eu ter a reconstrução das interações secundárias agora nessa nova posição do meu aditivo. Né? E aí isso é um parâmetro entálpico. Então, um exemplo, né? Como que eu posso fornecer energia suficiente para quebrar essas interações secundárias polímero aditivo aqui na matriz, né? Temperatura. Aqui um exemplo que eu posso ilustrar, né, desse parâmetro entálpico aqui na difusão de aditivos na matriz polimérica é que quando eu aumento a temperatura, eu favoreço essa difusão do polímero do aditivo na matriz polimérica, que a gente até vai ver alguns exemplos ilustrando exatamente isso, né, que o aumento de temperatura levou a um aumento na difusão do aditivo na minha matriz polimérica. E aí a gente tem também, né, que essa difusão, né, dos aditivos na matriz polimérica, essa migração dos aditivos, ela pode ocorrer no regime estacionário, né, que é o quê? É o regime no qual as moléculas de aditivos se mantêm constantes, né, o movimento das moléculas de aditivos se mantém constante ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, a gente pode definir a taxa, né, como sendo a quantidade em massa de aditivo, né, que difunde de um ponto ao outro. Eu coloquei aqui uma representação. Ó. Imagina que eu tenho um filme polimérico, né, com uma espessura X, e o aditivo ele vai difundir aqui na matriz polimérica, né, aqui
do ponto CA para um ponto CB. Eu estou supondo que aqui em CA a concentração de aditivo é maior do que CB, e aí ele vai estar se difundindo nessa direção X aqui, né? Ó. E aí a taxa, né, vai ser dada a quantidade, né, em massa de aditivo que chega aqui no ponto CB, por exemplo, por unidade de tempo, né? Um outro parâmetro importante para se estudar a difusão de aditivos na matriz polimérica, né, é o fluxo. O que seria o fluxo? Né? A quantidade em massa de aditivo agora que chega desse lado CB aqui, né, nessa ponta aqui CB da minha matriz polimérica, por unidade de tempo, por unidade de área. Né? A gente está vendo aqui, vamos por um dado valor de área aqui, em metros quadrados, por exemplo, quanto de aditivo que atravessa, né, essa área aqui, por unidade de tempo. E aí, quando esse fluxo, né, que eu apresentei ali no slide anterior, ele for constante, né, a gente define o estado estacionário. E aí, esse gradiente de concentração, né, entre o ponto CA, que é a concentração do aditivo, né, em CA é maior que a concentração de aditivo em CB, né, tá aqui a posição na minha matriz polimérica, posição XA, posição XB. Quando esse gradiente de concentração, né, representei ele aqui por variação da concentração em relação à posição aqui, né, no eixo X, ele vai ser responsável pela diferença de potencial químico da matriz polimérica, né, potencial químico de aditivo da matriz polimérica. A gente tem um lado com maior concentração de aditivo e outro com a menor concentração, e a gente sabe que essa diferença no potencial químico vai atuar como uma força motriz que leva o aditivo a tentar migrar, né, para equilibrar a concentração nas duas posições. Né? E a gente vai ver esse fenômeno vai ocorrer depois do termodinâmica, ele é um fenômeno que ocorre de forma natural, né, de forma espontânea, devido a essa força motriz aqui dada pela diferença do potencial químico no ponto XA e no ponto XB. E aí, nesse estado estacionário, né, a gente tem uma relação entre, né, a variação na concentração do aditivo num dado ponto em função do tempo vai ser igual, né, a gente pode relacionar ela com a variação da concentração do aditivo em relação a uma dada posição. Essa expressão aqui, né, é conhecida como a lei de Fick, né, para estado estacionário. E aí é possível determinar, né, aqui tem essa relação aqui, que expressa a capacidade de difusão do aditivo na matriz polimérica, ela tem na expressão o coeficiente de difusão. Né? Esse coeficiente de difusão dos aditivos da matriz polimérica, ele, através, né, dessa análise desse coeficiente de difusão dos aditivos na matriz polimérica, a gente pode avaliar, por exemplo, o tempo necessário para que ocorra a difusão, né, tentar estimar. É um modelo matemático, né, que tenta expressar, né, a partir do conhecimento desse coeficiente de difusão, a gente vai poder determinar qual é o tempo gasto para o aditivo ir do ponto 1 ao ponto 2 na matriz. Aí, como exemplo disso que eu estou trazendo para vocês, eu trouxe aqui um trabalho também, né, que determina o coeficiente de difusão de diferentes substâncias em filmes plásticos a 40 graus Celsius. Né? E aí aqui eles fizeram os cálculos estimando estado estacionário e aí conseguiram calcular o coeficiente de difusão. O que a gente sabe? Quando o coeficiente de difusão, maiores coeficientes de difusão, indicam que existe uma maior velocidade na migração do meu aditivo. Né? Então vamos ver aqui o que acontece. Olha, eles pegaram algumas substâncias, né, orgânicas, então aqui, ó, 1-decano, pentadecano, tetracosano. Né? Por que eles pegaram essas substâncias aqui, creio eu? Para tentar ver o efeito do aumento da massa molar. Né? Repara aqui, ó, 11 carbonos, 15, 24. E aí depois, né, de pegar essas três substâncias aqui, buscaram pegar os aditivos, né, que são utilizados na prática em formulações poliméricas. Então, por exemplo, fitalatos, né, que são usados como plastificantes, o Iganox 1330,
que é um antioxidante que a gente usa, né, para conferir estabilidade ao material polimérico durante seu processamento, e até o Igafox, né, que também é outro, 168, que também é outro estabilizante que a gente pode incorporar em matrizes poliméricas para auxiliar, né, na sua estabilidade e evitar processo de degradação da cadeia polimérica. O que eles viram? Né? Incorporar, avaliar, determinar o conceito de difusão dessas diferentes substâncias em matrizes de polipropileno, de polietileno de baixa densidade e de polietileno de alta densidade. Olha aqui, ó. A gente vê que à medida que aumenta a massa molar da substância, né, a gente percebe que o coeficiente de difusão diminui. Né? Então é um indicativo bem interessante, ó. É um insight para nós que aditivos com maior massa molar, né, vão ter vão ter a sua mobilidade reduzida numa dada matriz polimérica. Né? E a gente vê aqui também, ó, que dentre as classes de aditivo também, isso também se comporta. Né? Olha aqui, ó, o ftalato em relação ao Ergafox, que tem uma massa molar muito diferente, né? O Ergafox 54 carbonos, e o DEHP 24 carbonos, olha aqui, ó, né? A gente teve um coeficiente de fusão bem menor. Né? E quando a gente compara em relação a diferentes matrizes, a gente vê que altera também essa resposta. Né? A gente vê, por exemplo, aqui ó, o coeficiente de fusão do 1-decano em polietileno de baixa densidade teve um maior coeficiente de fusão, né, no polietileno de baixa densidade em relação ao polipropileno, né, de Cantão, que se a gente essas interações polímero aditivo vão influenciar nesse coeficiente de difusão, né, e aí consequentemente vão alterar a velocidade com que ele migra de um ponto ao outro na minha matriz polimérica. Um outro ponto importante também é que a cristalinidade afeta bastante, né? Então aqui, ó, pensando mesma estrutura química, polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, a gente vê uma diferença nesse coeficiente de difusão, né? Aqui, ó, o coeficiente de difusão no polietileno de baixa densidade, ele é superior ao coeficiente de difusão no polietileno de alta densidade, né? Por quê? Polietileno de alta densidade tem cristalinidade bem superior, né? Então, isso dificulta a mobilidade do aditivo na matriz polimérica, tá bom? Aí, ilustrando essas características que eu queria comentar com vocês. Outra abordagem, né, que eu quero mostrar também do efeito da massa molar do aditivo na difusão, está nesse trabalho aqui, onde eles avaliaram o efeito da massa molar do aditivo na migração em filmes plastificados e em filmes não plastificados. Aqui está o link também do trabalho completo, se vocês quiserem ver. Vamos olhar aqui, ó, primeiro em relação aos filmes não plastificados. Né? Vamos imaginar que após 10 dias, aqui eu tenho uma linha tracejada aqui mostrando 10 dias, esse termo aqui indica a porcentagem do aditivo que sofreu difusão, né, que sofreu migração, né, sendo que 0 aqui seria 0% que foi difundido, e 1 aqui representa 100% do aditivo que foi incorporado, sofreu difusão, né, ele saiu da matriz polimérica. E foi para o meio e aí foi quantificado. Em 10 dias, nos filmes não plastificados, a gente vê o quê? Que, ó, o aditivo, né, que tinha massa molar 200 gramas por mol, 100% dele saiu da matriz polimérica. Né? À medida que a gente aumenta a massa molar, ó, repara que se a gente olhar sempre em 10 dias, essa porcentagem de aditivo que foi removida da matriz polimérica começa a reduzir. Né? 300 gramas por mol cai aqui por volta de, sei lá, 85%, 90%. Né? 400 gramas por mol chega aqui a 60%. Quando a gente chega aqui em 800 gramas por mol, né? Olha lá, menos de 0,1%, menos de 10% do aditivo foi removido depois de 10 dias. O que indica que, conforme a gente viu no slide anterior, o aumento da massa molar, né, ele leva a uma redução do aditivo, leva a uma redução da mobilidade do mesmo na matriz polimérica. E aí, os autores fizeram o mesmo estudo, só que agora para filmes plastificados. Então, eles pegaram o mesmo aditivo, né, 200 gramas por mol, e avaliaram a sua difusão numa matriz polimérica que se encontrava plastificada. E aí agora tem aquela questão que eu falei, interação polímero-aditivo, né, e aditivo-aditivo. Né?
Como plastificante, né, vocês devem lembrar da disciplina de materiais poliméricos, ele é um aditivo que afeta a região amorfa da minha matriz polimérica, né? Ele funciona como espaçador molecular, né? Em linhas gerais, que a gente viu na disciplina de materiais poliméricos, ou seja, ele aumenta o espaço entre as cadeias poliméricas na região amorfa. Isso provavelmente, é claro, né, vai facilitar a difusão dos aditivos na região amorfa, que é por onde ele se difunde na prática. E aí a gente vai ver uma maior velocidade de difusão, né? Então olha aqui, ó, com 10 dias aqui agora nos mesmos filmes, né, só que agora aditivados, a gente vê que os aditivos com 200 gramas por mol, né, massa maior de 200 gramas por mol, 100% deles foram removidos da matriz polimérica. 300 gramas por mol, praticamente 100% também foi removido, quase 100%, né, diferente aqui do não plastificado. Agora, olha aqui, ó, quando a gente chega para o filme com 400, a gente está por volta de 80% do aditivo foi removido, né? O aditivo de 400 gramas por mol. Diferente dos filmes não plastificados, que somente 60%, né? E a gente vê essa maior quantidade de aditivo difundido, né? Que sofreu migração aqui, que foi removido da matriz polimérica em 10 dias, para todas as massas molares, né? A gente tem um efeito significativo. O que indica, então, que é importante na hora de a gente avaliar a migração de aditivos, não só as interações de um aditivo com a matriz polimérica, mas as interações entre toda a formulação, né? Como cada um dos aditivos afeta a matriz polimérica e como os aditivos interagem entre si também, né? Isso também é um ponto que a gente precisa levar em consideração para avaliar e quantificar esses coeficientes de difusão dos aditivos, né? Essa velocidade, essa cinética de migração dos aditivos na matriz. Aí aqui, um outro exemplo prático, eu gosto de trazer os exemplos práticos para vocês verem, a difusão controlada do aditivo na matriz polimérica também pode ser desejada, né? Não quer dizer que ela é sempre ruim, não. Por exemplo, a gente pode querer a migração controlada de antistáticos para a superfície do meu produto polimérico. Então, eu posso querer que o antistático se difunda numa velocidade, né, controlada para a superfície da peça, de agentes deslizantes, de fotostabilizantes, né, que vão ser consumidos, por exemplo, nos mecanismos de reação de degradação da cadeia polimérica, né, e com isso proteger minha cadeia para que ela não sofra fotodegradação. E aí aqui eu trouxe um exemplo prático desse aditivo aqui, ele chama Erucamide, né? Ele é um agente deslizante. A migração desses agentes deslizantes para a superfície polimérica, né, ela reduz o coeficiente de fricção da matriz polimérica. E esse parâmetro de fricção, ele é bem da superfície, né? Ele é uma propriedade bem importante em algumas aplicações, como por exemplo, impressão de rótulo, né? Você tem que imprimir algo ali na matriz polimérica, dependendo da natureza de superfície dela ali, a gente pode ter boa ou má aderência da tinta, né? Além disso, a fricção da superfície de uma peça polimérica é muito importante em processos industriais, como por exemplo, para envase de bebidas, né? Que aí você tem a tampa ali, você tem que lacrar, você envasa, né? Coloca a bebida dentro do frasco e lacra com a tampa. E aí esse lacre aí tem que ser eficiente, né? Para o produto alimentício ter a qualidade devida, né? E não ter nenhum prejuízo. Aí esse estudo aqui, ele avaliou a migração desse agente deslizante aqui em amostras, né, de polietileno de alta densidade. Aí no caso aqui, eles injetaram tampas, né, de rosca de polietileno de alta densidade com esse agente deslizante aqui, o Erucamide, e avaliaram a quantidade dele que se encontrava na superfície das peças ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, após 2 horas de injeção, a 4 graus Celsius, né, tá aqui a barrinha vermelha, tem a quantidade de Erucamide que tinha na superfície da minha tampa de polietileno de alta densidade. Em azul claro,
tem aqui a quantidade que tinha 50 graus Celsius. Eles avaliaram o efeito do tempo e da temperatura nessa migração, né, para a superfície das peças, da migração do Eurocamide para a superfície das tampas de polietileno de alta densidade. O que a gente observa, né, claramente? Vamos olhar aqui a temperatura de 50 graus Celsius, que está bem visual, né? A gente vê claramente que, com o passar do tempo, a concentração do agente deslizante na superfície em toda a superfície da tampa de polietileno de alta densidade aumenta drasticamente, né? Lá, ó, em 408 horas, olha a quantidade, né, de agente deslizante na peça. E isso tem um significado tecnológico, por quê? Dependendo da quantidade que eu tiver de agente deslizante na peça, eu vou conseguir lacrar, né, vedar a minha garrafa com menor ou maior energia, né? Quanto maior a quantidade de agente deslizante, menos vai ser energia, menor vai ser a quantidade de torque que eu vou ter que aplicar para conseguir vedar a minha embalagem de bebida. E isso, claro, se reflete nos processos industriais, né? Na hora de você calibrar o equipamento ali para ele poder fazer a vedação. E aí tem vários aspectos a ser levados em conta aqui que eu acho importante a gente pensar. Primeiro, né, depois da injeção, se você injetar e automaticamente tentar pegar aquela tampa e levar para um sistema de invase de bebidas, você pode ter sérios problemas, né? Porque você incorporou o Eurocamide para ele ter uma resposta, mas ele não vai estar na posição onde ele deveria estar, né, que é a superfície das peças. Né? Ainda não deu tempo suficiente para ele se difundir. Outra situação, né, que a gente vê aqui é que, dependendo da temperatura, né, a gente pode pensar em algum uma etapa de pós-processamento aqui, né, pós-injeção, para elevar a temperatura por um dado período de tempo e favorecer essa difusão para a superfície, desde que seja viável do ponto de vista econômico na planta industrial, né, para poder rapidamente já encaminhar para o sistema de invase. Ou a gente pode optar também por esperar um período de tempo suficiente para que ocorra essa difusão, né? E aí com isso eu gaste uma menor quantidade de torque necessário para vedar as minhas garrafas de bebida, né? Lembrando que essa questão do torque não é só o aspecto de regular o equipamento, não, né? Se eu exijo mais torque, né, eu vou gastar mais energia também, né, no equipamento para poder aplicar aquele torque. Então tem um custo energético. Aí a gente pode fazer estudos para poder tentar otimizar esse sistema aqui de forma a reduzir custos da planta industrial, mantendo a mesma qualidade, né, do meu sistema, do meu processo de invase, né, sem ter prejuízo com o meu produto final, tá bom? Aí um outro exemplo, né, sobre migração agora de aditivos entre fases, né? Aí essas diferenças de fases, né, a gente pode observar elas tanto em blendas poliméricas, então eu coloquei aqui, né, blenda de poliestireno e PET, né, onde a gente tem a separação de fase aqui nítida, e a gente tem também um outro exemplo de sistemas heterofásicos aqui, os compósitos, né, que eu dei um exemplo aqui, compósito de epóxi com fibra de carbono, então compósito com fibra de vidro, compósito com carbonato de cálcio, então tem vários sistemas aí, né, heterofásicos. E aí o que é importante a gente ter em mente da migração dos aditivos nesses sistemas multifásicos, né? O que vai acontecer? A solubilidade do aditivo nas diferentes fases vai afetar a concentração do mesmo no produto polimérico. Em alguns casos, como por exemplo compósitos com carga inorgânica, né, eu citei ali o carbonato de cálcio, por exemplo, essa fase inorgânica ela pode, além de tudo, absorver meu aditivo, né? Ela pode ter uma tendência a absorver as moléculas de aditivo e, com isso, reduzir a concentração do aditivo na minha matriz polimérica. E aí, com isso, iria se ter um prejuízo nas propriedades finais do produto obtido, né? Como que a gente contorna isso? Prever a quantidade de aditivo, nessa interação do aditivo com a fase inorgânica, né? E leve isso em consideração na hora de definir a concentração necessária do aditivo para ser incorporado naquele compósito, né? E aí essa absorção ela pode ocorrer na fase orgânica
devido à porosidade, né, do agente reforço ou agente de enchimento, a interação química desse agente de reforço ou enchimento com o meu compósito, né, com o meu aditivo. Enfim, tem vários fatores que vão definir isso. Eu estou citando aqui para os compostos, a mesma coisa vale para as blendas, né? A interação do aditivo com cada uma das fases na blenda polimérica é importante de ser investigada e avaliada para a gente poder desenvolver um produto com a máxima eficiência possível, né? E aí eu tinha comentado lá, migração pela matriz polimérica, migração entre fases, né? E agora a terceira situação seria a migração para o meio externo. Essa migração para o meio externo, ela pode... Tem 3 exemplos aqui que eu quero citar para vocês. O primeiro é a difusão seguida da volatilização, né? Então, o que seria? O aditivo ele migra para a superfície da matriz polimérica. Eu coloquei até um exemplo aqui para vocês verem. Ele migra para a superfície polimérica. Quando chega na superfície, o aditivo, dadas as condições ambientes em que ele se encontra, né, o ambiente onde ele está, onde aquele produto polimérico se encontra, o aditivo, ao chegar na superfície da peça polimérica, ele volatiliza, né, ele vai para o estado vapor e sai da peça. Isso pode ocorrer de forma negativa, né, onde a gente não quer que isso aconteça, ou de forma controlada. Eu tenho um exemplo aqui, esses brinquedos que tem cheirinho, né? Tipo, aqui a boneca tem cheiro de morango, né? Aí o que confere, ou embalagem com cheiro, o que vai dar aquele cheirinho ali é um aditivo, né? É aromatizante, que aí você incorpora ele na matriz e ele vai se difundindo para a superfície, chega na superfície, ele volatiliza e a pessoa chega ali e sente o cheiro, né? Tem tintas, né, também que a gente incorpora, então aí você vê indústria cosméticos isso bastante para vender, né? Revista que você abre a revista ali, tem a tinta, foi impresso ali uma imagem, fotografia do produto, você chega se aproxima da imagem, ela tem o cheiro do produto, né? São estratégias de marketing aí que a gente pode empregar utilizando esses conceitos de migração de aditivos seguida de volatilização. Outros exemplos, né, que a gente pode ter de migração para o meio externo é a difusão para a superfície com formação de eflorescência, né? Essa difusão para a superfície com a formação de eflorescência, o que é? O aditivo está no interior da peça, ele se difunde para a superfície e quando chega na superfície, o aditivo ele se encontra no estado sólido, né? Aí ele precipita e fica no estado sólido. Aqui eu dei um exemplo clássico de eflorescência, né? O pessoal no setor de borrachas, o pessoal também usa o termo, né? Em vez de falar eflorescência, eles usam o termo em inglês aqui no Brasil, é blooming, né? Aí a gente vê essa formação dessas fica aparência esbranquiçada, né, na superfície da borracha. Isso aí é fluorescência, são aditivos que migraram para a superfície do artefato de borracha e precipitaram no estado sólido, formaram cristais aqui na superfície. A gente tem o fenômeno da eflorescência, né, e tem um fenômeno análogo, né, seria a difusão para a superfície com eflorescência ou exudação. A exudação é a mesma coisa da eflorescência, a diferença é que quando o aditivo chega na superfície, ao invés dele formar, ele precipitar no estado sólido, dadas as condições ambientes em que a peça está inserida, ele vai ficar no estado líquido, né? Então aí vai formar tipo gotículas. Visualmente a gente olha, dá a impressão que tá suor, né? A peça está com umas gotinhas ali na superfície dela, mas no caso aquelas gotículas ali são de aditivo, né? Aí a exudação, a gente vê, tanto a fluorescência quanto a exudação, a gente vê em termoplástico, em elastômero, vê nas diversas classes de materiais poliméricos, né? E a gente tem o terceiro caso aqui, que é a difusão ocorre para a superfície da peça, só que agora neste caso, né, a gente tem o produto polimérico, então eu coloquei aqui na imagem que representando aqui esse fio polimérico, o aditivo difunde para a superfície do meu produto polimérico, só que o meu produto polimérico está inserido no meio que é capaz de lixiviar o meu aditivo, né? Então ele é capaz de extrair o aditivo que migrou para a superfície da minha peça polimérica. Aí esse meio que vai lixiviar meu aditivo podem ser vários, a gente tem vários exemplos. Eu coloquei um exemplo aqui de um alimento, né?
então o alimento consegue extrair o aditivo que está na superfície da minha peça polimérica. Eu posso ter, por exemplo, água, né, diversos outros fluidos, né, que vão ter essa capacidade de extrair o aditivo que chegou na superfície da minha peça polimérica através dos processos de migração. E aí eu vou comentar sobre cada um desses três aqui agora, né? Em relação à volatilização, né, ela então ocorre em duas etapas, né, essa difusão para a superfície seguida de volatilização. Primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente é a difusão do aditivo. A gente tem que observar, né, para ocorrer esse fenômeno aqui, a difusão do aditivo do interior para a superfície da minha peça polimérica. E esse fenômeno ocorre de forma a tentar equilibrar esse potencial químico, né? A gente entende que no interior da peça a concentração do aditivo é superior à que se encontra na superfície. E aí, então a gente vai ter essa força motriz que leva o aditivo aí para a superfície da peça. Quando chegar na superfície da peça, a gente vai ter uma segunda etapa, né, na qual ocorre esse fenômeno de migração aqui, que vai ser o quê? A evaporação do meu aditivo da superfície da minha peça, né? Ele vai evaporar. A etapa de difusão, ela vai ser favorecida, né, para temperaturas acima da temperatura de transição vítrea. Então, se a gente tiver o produto polimérico ali que se encontrar, né, acima a sua aplicação estiver acima da temperatura de transição vítrea, essa difusão é favorecida, ela ocorre mais rápido, né? Ao chegar à superfície, o aditivo ele precisa ser evaporado, então as condições externas aqui tem que garantir a evaporação do meu aditivo, né? E em relação à geometria, também tem um ponto importante. Quanto maior for a área, né, de superficial aqui do meu produto polimérico, maior vai ser essa difusão para a superfície e maior vai ser a sua evaporação. Então, por exemplo, em filmes poliméricos, né? Vamos pensar em embalagens aí que a gente colocou algum aromatizante. Quanto mais espessa for a minha embalagem, mais lenta vai ser essa difusão, né? Quanto mais fino o filme for, mais rápido vai ser essa difusão. E claro que assim, nesse caso que eu estou explicando que seria um caso interessante, né? Nem sempre a difusão para a superfície seguida de volatilização é desejada, mas os casos onde ela é desejada, a gente precisa otimizar. Qual vai ser a espessura do meu filme, por exemplo, da minha embalagem, para garantir que ela tem esse aroma por o maior período de tempo possível, né? Enfim. E aí, nos casos também, né, onde o aditivo ele é insolúvel na matriz polimérica, praticamente não ocorre volatilização, porque a taxa de migração é muito baixa. Então, se ele é insolúvel, ele vai estar, a mistura dispersiva vai garantir que ele está bem disperso aqui na matriz, né? Então ele vai estar, vou pensar ali no interior da peça. Como ele é insolúvel, ele não tem interações que favoreçam essa difusão dele no interior da minha matriz polimérica. Então ele não consegue chegar na superfície e não vai volatilizar. Com isso, então, uma das condições necessárias para a gente observar esse fenômeno de difusão para a superfície seguida de volatilização é que o aditivo seja, né, forma uma solução homogênea com a minha matriz polimérica, né? Então, a energia livre de mistura tem que ser menor que zero, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, né, aqui agora alguns casos onde a gente não deseja, né, a difusão para a superfície seguida de volatilização, para vocês verem alguns exemplos negativos desse fenômeno, né? Como a difusão ela é acelerada pela temperatura, quando a superfície de um automóvel, então vamos pensar que o para-choque fica exposto ao sol, ela vai levar a uma maior volatilização dos aditivos, né? Porque a temperatura ali onde a peça está é bem alta, então favorece a evaporação. E aí, o que acontece? No caso do para-choque de um carro, né? A gente tem tanto o fenômeno de evaporação por difusão, por o fenômeno de perca do aditivo devido à sua volatilização, né? Porque a temperatura aqui é bem alta, quanto a gente ainda tem também a fotodegradação ocorrendo, né? Que está consumindo o meu aditivo, né? Meu antioxidante. Então acaba que, assim, essa condição dos automóveis, por exemplo, o automóvel foi montado e está ali, colocou no pátio da montadora ali, fica lá muito tempo sob sol e chuva, né? Assim, não vem se colocar aditivo, né? Porque ele é consumido
de duas formas, né, muito intensas, né? Tanto por volatilização, está tendo perca, né, prejuízo, incorporou e está perdendo, quanto pelo próprio consumo dele, né? Esses aditivos antioxidantes, eles são consumidos na sua ação de inibir a degradação da cadeia polimérica, né? Então depois que ele é consumido, ele perde a sua função, né? Tem uma vida útil, né? Uma quantidade ali na qual ele é funcional, depois não tem mais aplicação. A gente vai ver com mais detalhes na aula de antioxidantes, né? Como é que funcionam esses mecanismos. E aqui é um outro exemplo que eu quis trazer, aqui é um exemplo curioso, né? O pessoal avaliou o efeito de migração de retardantes de chama, né, por volatilização em fibras de poliéster. Aí, por que eles pensaram essa proposta que está aqui o trabalho, né? O link do trabalho. Essas fibras de poliéster contendo retardante de chama, elas têm aplicações, né, em, por exemplo, cortina, tecidos, né, que tenham maior segurança contra risco de incêndio, né, para quem pensa em ter uma maior segurança em casa. E aí eles monitoraram, né, o teor de aditivo, né, que se encontrava na poeira aqui que ficava na superfície das cortinas. Então eles pegaram três cortinas, né? Cortina 5, cortina 8, cortina 12, né? Colocaram um código para cada uma delas e avaliaram a migração desse aditivo aqui, ó, o TDCPP. Eu coloquei a estrutura química dele aqui, né? O que eles perceberam, né? A migração dele para poeira, eles quantificavam, pegava ali diferentes intervalos de tempo, então depois de 50 horas da cortina aqui, montaram a cortina, depois de 50 horas coletaram a poeira e determinaram a concentração do aditivo depois desse retardante de chama aqui na poeira, depois de 50 horas. Depois de 100 e poucas horas também fizeram a mesma medida, foram fazendo a medida, né? E obtiveram essas curvas aqui, ó. O que mostra que essas diferentes cortinas aqui, 5, 8 e 12, tem a ver com a concentração do aditivo, né? E com a técnica de processamento. Eles percebem que ocorre sim uma difusão por perca e por volatilização desse retardante de chama, né? E que ela segue uma cinética, né? Que quanto maior o tempo, né? Maior a quantidade que está migrando e indo para a poeira. Qual é o impacto disso, né? Às vezes a pessoa comprou o produto aqui, têxtil, pensando em segurança, mas depois de um dado período de tempo, o retardante de chama teria a função de garantir a segurança contra incêndio, ele já não é mais funcional, né? E aqui eles avaliaram, inclusive, o efeito da temperatura, né? O desenho, por exemplo, fica claro, ó, o aumento da temperatura favorece bastante, né? Que, ó, 60 graus Celsius, a quantidade liberada, né? Quantidade determinada na poeira do aditivo retardante de chama foi bem alta. E aí aqui também é um ponto interessante que eu quero comentar com vocês, vai casar bastante com o que eu vou falar depois no final da aula, que é sobre aspectos toxicológicos, né? Porque se esse aditivo está migrando, está indo para a poeira, né? E as pessoas que estão respirando, né? Essa atmosfera, estão tendo contato com esse aditivo, então por isso que a gente tem que ter uma consciência grande na hora de se escolher os aditivos, né? Para evitar riscos à saúde das pessoas, né? Até porque esses fenômenos de migração aqui, eles vão ocorrer, né, do ponto de vista termodinâmico, a gente sabe que eles vão ocorrer, e o que a gente tem que avaliar aqui é o tempo, né, a quantidade que é liberada ao longo do tempo numa dada aplicação. Né? E aí agora sobre o fenômeno de eflorescência, né, o blooming, de novo, né, o que a gente vai ter então? Duas etapas. Primeira etapa, a difusão para a superfície da peça, difusão do aditivo para a superfície da peça. Essa difusão ela é governada pela diferença de potencial químico e depois uma segunda etapa onde ocorre a cristalização do aditivo, né, e sua precipitação na superfície da minha peça polimérica. Alguns pontos importantes, né, em relação à solubilidade do meu aditivo na matriz polimérica e sua relação com esse fenômeno de eflorescência. Primeiro, o aditivo não é solúvel, né? Os casos onde o aditivo não é solúvel ou pouco solúvel no meu material polimérico na temperatura ambiente e na temperatura de processamento. Né? Nesses casos, o aditivo ele vai se encontrar disperso como partículas. Né? Por exemplo, exemplo de aditivo nesses casos seria, por exemplo, um pigmento, uma carga de enchimento.
e apenas uma quantidade muito pequena de aditivo consegue ser dissolvida na minha matriz polimérica, né? Então, concentração muito baixa de aditivo fica dissolvida, a maioria vai ficar dispersa. Nesse caso, não é observada não é observado os processos de eflorescência, né? Mas pode ocorrer fenômenos do tipo escamação, que é a formação de um pó friável na superfície como resultado da degradação do polímero. Que é o que é? Como nos casos onde esse aditivo que não é solúvel na matriz polimérica não se encontra bem disperso na matriz, né, eu posso ter um acúmulo dele na superfície, né, porque ele tendeu a separar de fase aqui, e aí esse acúmulo dele na superfície começa a escamar. Isso não é fenômeno de eflorescência, né? A eflorescência ele teria que se difundir aqui primeiro. Então, nos casos onde ele não é solúvel ou pouco solúvel, a gente não vai observar fenômenos de eflorescência. O segundo caso aqui é quando o aditivo é solúvel na matriz polimérica na temperatura de processamento e também na temperatura de aplicação, né, temperatura ambiente. Nesse caso, a gente vai ter então a formação de uma solução, né, uma mistura homogênea. E aí, nenhuma eflorescência vai ser observado também. Por quê? Como o aditivo é solúvel na matriz polimérica, forma uma mistura homogênea, né? A difusão dele aqui para a superfície não vai chegar ao ponto de levar a um processo de separação de fases onde ele consiga se cristalizar, né? A interação dele com o polímero evita os processos de cristalização e de precipitação. E aí a gente tem o terceiro caso, onde o aditivo é solúvel na matriz polimérica na temperatura de processamento, mas é insolúvel na temperatura ambiente, né? Ou tem baixíssima solubilidade na temperatura ambiente. Quando eu falo aqui temperatura ambiente, não refiro a temperatura de aplicação da peça, né? Aí, nesse caso, o que acontece? Abaixo de uma determinada temperatura, o polímero vai se encontrar supersaturado com aditivo, né? E aí o aditivo ele não consegue cristalizar dentro da matriz polimérica, porque ele tem essa interação polímero-solvente. Só que tem essa separação de fase. Como ele tem essa menor solubilidade, então vai ter essa tendência dele de difundir para a superfície, né? E à medida que ele difunde para a superfície, como ele tem essa baixa interação com a cadeia polimérica, quando chega aqui na superfície, ocorre a nossa separação de fase e a gente observa a formação dos cristais de aditivo aqui na superfície. E aí sim a gente observa o fenômeno de eflorescência, ou o pessoal usa, né, o termo que eles usam no setor de elastômeros, blooming, né? E aí aqui eu trouxe uma imagem, né, visual para vocês verem um exemplo prático, né, da eflorescência. Eu tentei trazer não para um elastômero, quis trazer para um termoplástico para trazer um exemplo diferente, e aplicação médica, né? Aqui a eflorescência de um antioxidante, o Irganox 1076, né, que é utilizado, né, para a produção de catéteres de poliuretano. Catéteres, né, aqui um exemplo de um catéter aqui, é um produto médico hospitalar, né. Aí, aqui eles fizeram a imagem, né, a imagem de transição, mostrando aqui a eflorescência, a formação dos cristais desse aditivo aqui na superfície do catéter, ó. Quais são os impactos, né, da eflorescência no caso de dispositivos médicos, né, no caso aqui do catéter? Primeiro, a gente tem que entender que pode ocorrer toxicidade, né, devido à lixiviação do aditivo, caso ele seja solúvel no fluido biológico, né? Então, pessoal, o catéter aqui tem contato com o fluido biológico, pelo sangue do paciente, enfim. Se ele se solubilizar no sangue, ele pode causar uma certa toxicidade ao organismo. Um outro ponto também é que pode ter reações adversas, né, devido ao atrito desses cristais do aditivo aqui, ó, com o tecido adjacente, né? Repara que são partículas aqui sólidas do aditivo, né, que pode começar a ter atrito com a superfície aqui do tecido, apesar de uma superfície foi lesionada, né? E aí ter esse efeito negativo, né? Mesmo que ele não seja solúvel, né, no fluido biológico. E um terceiro impacto negativo aqui, né, é que quando o aditivo migrou, né, para a superfície, ele não está mais na matriz polimérica, então o material polimérico não vai ter as propriedades, né, necessárias, né, para aquela aplicação a qual ele foi proposto. E além disso, aumentou a concentração de aditivo na superfície, então as propriedades de superfície agora também
não vão apresentar as propriedades desejadas. E aí um exemplo aqui na área médica pode alterar a biocompatibilidade do material, né? Pode afetar a adesão celular, enfim. Então, assim, tá aqui o trabalho onde foi feito esse estudo, né? Mostrando a importância da seleção adequada dos aditivos, né? E da análise da migração dos mesmos para as mais diversas aplicações. E aí, eu trouxe de um termoplástico no slide anterior aqui um exemplo de eflorescência em um elastômero, né, a borracha natural. Nesse caso que ela foi aditivada com óxido de zinco e com TBBS, né, que é um agente acelerador de cura, né, ela acelera as ações de reticulação da borracha natural. Ele é bem empregado no processamento de elastômeros. E aí o que essas imagens desse estudo aqui apontam para nós, né? Ó, a dureza superficial das peças de borracha, ela altera em função do tempo. Por que ela está alterando, né? Porque a quantidade de aditivos na superfície está aumentando. A gente está observando fenômenos de eflorescência. Olha aqui, ó. Depois de 8 dias, eles observaram a eflorescência do óxido de zinco, olha aqui, ó, os cristais de óxido de zinco sendo formados na superfície, e depois de 65 dias foi observada a eflorescência do acelerador de cura, né, que é os cristais do acelerador de cura na superfície. Né? Esses produtos de borracha, eles contêm vários aditivos, né? A gente é uma indústria que emprega bastante aditivos. E aí a gente tem agentes de cura, acelerador, ativador, auxiliar de processamento, estabilizante, carga de enchimento, né? Tem vários tipos de aditivos diferentes, né? Um deles aí, bem empregado, negro de fumo, né? Para borracha natural. E esses aditivos, eles são incorporados em várias etapas de processo, né? Como vocês viram lá, a gente tem, por exemplo, os misturadores do tipo Bunbury, tem várias etapas de mistura intensiva para garantir a homogeneidade desses aditivos. Só que quando a solubilidade deles no elastômero é baixa, pode ocorrer eflorescência, né? A eflorescência, então, ela é esse processo de difusão dos aditivos que se encontravam inicialmente dissolvidos na matriz polimérica, né? Então, por exemplo, aqui estavam na borracha, e eles sofreram essa migração devido à diferença de potencial químico para a superfície, e como eles têm essa baixa solubilidade da matriz polimérica, eles acabam separando de fase e cristalizando, né? Precipitando na forma de cristais na superfície da peça, né? Claro, isso vai impactar em propriedades tanto superficiais quanto propriedades volumétricas dos produtos poliméricos. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem o fenômeno de eflorescência, mas tem o fenômeno irmão dele, né, vamos chamar assim, que é a exudação. A exudação, ela é bem a mesma coisa, né, bem parecido. O que acontece aqui? Tem duas etapas também. Ó. Devido à diferença de potencial químico, o aditivo ele vai para a superfície da peça. Só que agora, nas condições ambientes em que o produto polimérico se encontra, o aditivo ele não vai se encontrar no estado sólido, né? Ele vai se encontrar no estado líquido. E aí, com isso, ao invés de formar aqui um cristal, né, ele vai formar gotículas, ou dependendo da quantidade de aditivo que chega na superfície, ele pode formar até um filme, né, um filme líquido aqui na superfície. Para aditivos solúveis, né, a taxa de exudação é diretamente relacionada ao coeficiente de difusão do aditivo no polímero. Né? Então, nesse caso aqui, desse fenômeno de exudação, ele é mais comum em formulações que contêm alta concentração de aditivos, né, como, por exemplo, plastificantes. A gente vê bastante trabalhos que apontam exudação, né, de alguns plastificantes e matrizes poliméricas. Ou também em alguns outros aditivos orgânicos também a gente pode observar. Se a concentração do aditivo estiver acima da concentração de saturação, a tendência será a migração para a superfície, né, até que se atinja o limite de saturação. Se o aditivo não evaporar, ele vai ficar aqui na forma de filme. Como eu falei, na condição ele vai ficar aqui na forma de um filme de gotas. Né? E aí eu trouxe o exemplo aqui só para vocês verem, né, a exudação do glicerol em filmes de polidroxibutirato, que é as gotículas de glicerol na superfície do polidroxibutirato. Isso, pensando, por exemplo, em plastificantes, tem impacto muito grande, né? Porque se ele está na superfície, então ele não está tendo mais a ação dele plastificante na peça polimérica. E aí isso pode ter impacto grande nas propriedades e aplicação final do meu produto. Né?
Esse trabalho aqui eu também coloquei o link, quem tiver interesse de ler mais a respeito, né, pode acessar o trabalho completo. Tá bom? E aí, continuando, né? Agora, esses aditivos que chegaram na superfície polimérica, né? Eu até então estava supondo, chegou na superfície e ficou, né? A peça ali está ao ar ali, não evaporou, ficou no ar. Agora, quando essa peça polimérica está em contato com um fluido que é capaz de extrair o aditivo que está na superfície, aí a gente tem os fenômenos de migração para o meio externo, né? Eles também vão ser em duas etapas. Primeira etapa, difusão para a superfície, devido ao potencial químico, como sempre, né? E a segunda etapa, né, é a extração, a solubilidade, a extração desse aditivo para o meio externo, sendo que essa extração ela vai ser uma função da solubilidade do aditivo no fluido que está em contato com o polímero, né? Então, por exemplo, se eu tenho um aditivo aqui polar e o fluido que ele está em contato aqui é polar, então aí ele vai ser miscível, né, e vai ser facilmente extraído. Um exemplo, né? Aí exemplos de aplicações, eu trouxe aqui, ó, praticamente todos os fluidos orgânicos ou soluções aquosas são bons solventes para a maioria dos aditivos, né? Então, a situação mais comum que a gente observa é a migração dos aditivos para o meio externo, né, quando a peça polimérica está em contato com o meio fluido. Aí um trabalho que aponta isso, ó, a gente tem tubulações de polietileno de alta densidade, elas são empregadas normalmente na sociedade em sistemas de água aquecida, né, para transporte de água aquecida. Aí os autores fizeram um estudo aqui, ó, onde eles avaliaram a superfície dessas tubulações de polietileno de alta densidade depois de manter elas em contato com a água aquecida a 70 graus Celsius. Aí então, simulando a água tratada, né? Então, tratada com cloro aqui, uma dada concentração de cloro. O que eles veem? Ó, 0 dias, está aqui a superfície interna da tubulação, 9 dias, 14 e 28 dias, olha como a superfície já está bem degradada. Por que ela começa a sofrer essa degradação aqui? Ela tem perca dos estabilizantes antioxidantes, né? A água que é aquecida vai passando na superfície, o aditivo migrou para a superfície da peça, a água que estava aqui em contato com a superfície interna extraiu o aditivo, e aí eu vou tendo uma menor estabilidade do meu produto polimérico, ele começa a se degradar, né? Essa degradação aqui pode inclusive levar a uma falha prematura do meu produto polimérico, né? Gerando grandes danos aí ao consumidor, né? Quem adquiriu o produto. Tá aqui o trabalho, quem tiver mais interesse, né? Para avaliar esses efeitos, né, da água, né, na extração de aditivos. Além disso, né, a gente tem que pensar que como é água aqui, dependendo da situação, lembra que o aditivo está indo para a água, né, e aí o que vai acontecer com essa água, né? Ela vai depois no tratamento vai ser possível remover esse aditivo, né? As plantas de tratamento de águas hoje em dia, elas detectam, né? Elas apresentam ali o teor de aditivos que se encontravam presentes na água. Existem técnicas eficientes para tratamento dessas águas que removam esses aditivos, né? Em alguns casos sim, em outros casos não, né? O que é um problema de saúde pública. E tem várias outras aplicações. Aqui eu dei um exemplo, né? É o caso dos automóveis, que o pessoal, aqui no Brasil a gente tem os carros flex, né? E aí eles são alimentados tanto com gasolina como por álcool. A gasolina é apolar, o álcool é polar. E aí imagina que os materiais poliméricos vão ter que resistir a, né, desenvolver materiais, formulações poliméricas que resistam à migração dos aditivos em meios polares e apolares, né? Então, olha só para você ver, é bem complexa essa situação, né? E no caso do biodiesel ainda, tem mais um agravante, dependendo da fonte que a gente usar para obtenção do biodiesel, né, fonte vegetal aqui, ele vai ter um pH. E o pH com certeza vai afetar a solubilidade do aditivo e a sua extração, lixiviação, né, da matriz polimérica, mostrando a importância do desenvolvimento tecnológico de polímeros alinhado a outras evoluções tecnológicas, como aqui no setor automobilístico, o advento do carro flex, né? E aqui um exemplo também importante na indústria têxtil, né? O pessoal incorporou um retardante de chama em fibras de algodão para a produção de
uniformes, né, para, por exemplo, corpo de bombeiros. Então, aqui só mostrando para vocês aqui, ó, esse aqui seria o porta-amostra, e aqui estaria uma amostra do tecido de algodão, né? Esse aqui foi após o ensaio de queima, né? Ó, não sobrou nada do algodão, queimou tudo, né? Sem retardante de chama. Com o retardante de chama, lá, teve a queima, mas ela conseguiu reter o fogo, né? Garantindo segurança, né? Uma maior segurança aqui aos bombeiros, né? E aí o que acontece? Nessa indústria têxtil, o que a gente tem que ter em mente? Está aqui o trabalho, né, também, quem tiver interesse. Esse tecido, né, ele vai ser lavado. E aí o que acontece, né, com essa capacidade de extração, né, de lixiviação dos aditivos que vão chegando na superfície dos tecidos por fenômenos de migração a cada ciclo de lavagem, né? Cada vez que a pessoa vai lá e lava a roupa dela, o quanto de aditivo que a gente está perdendo, né? Aí esse trabalho aqui fez exatamente esse estudo. Eles aplicaram 5 ciclos de lavagem e depois testaram o tecido de novo para ver se ele ainda assim era resistente à propagação de chamas, né? Olha aqui, a gente vê que perdeu bastante da sua resistência. Não ficou igual o tecido sem ter o retardante de chama, né? Que foi totalmente destruído. Porém, olha lá, né? É bem sério isso. A gente vê, né, essa extração do solvente, dos aditivos em ciclos de lavagem bem claro, com pigmento, né? Porque você vai lá, coloca a sua roupa para lavar, quanto mais, à medida que os meses vai passando, você vai lavando, ela vai perdendo a cor, vai desbotando. Isso aí é porque tá migrando o aditivo pigmento, né, da matriz polimérica e está indo para a água de lavagem. Agora, não é só o pigmento que está se difundindo, né? Todos os aditivos estão se difundindo, na verdade, cada um deles na sua velocidade, mas todos estão se difundindo. E aí isso começa a se tornar sério quando a gente pensa em retardantes de chama, né? em EPIs com retardantes de chama, ou em EPIs, por exemplo, médicos hospitalares com agentes antimicrobianos, né? Para evitar infecções. Por exemplo, ali no lençol de um leito hospitalar, né, no jaleco. E aí, então, assim, é importante ser avaliado isso, né, e ser informado, inclusive, né, olha, após tantos ciclos de lavagem, né, aquele produto têxtil já não tem mais garantia da ação desejada, né? E aí, da mesma forma, também é importante se desenvolver estudos para se evitar essa migração, encontrar mecanismos de coibir essa migração dos aditivos, para que aumente, né, o número possível de ciclos de lavagem sem perder, né, o desempenho da minha formulação polimérica, tá bom? E aí, só para vocês verem aqui a migração, coloquei ali água, né? Coloquei alguns exemplos de água, em tubulações de água aquecida, né? Em água de lavagem, né? Por exemplo, uma lavadora de roupas. E aí agora aqui eu coloquei um exemplo aqui para migração em alimentos. Olha, eles avaliaram a migração do bisfenol A em filmes que estavam presentes em filmes de PVC em diferentes meios sintéticos. Aí esses meios sintéticos aqui são meios que, de acordo com normas técnicas, simulam alguns grupos de alimentos. Então tem aqui, ó, migração em 4% de ácido acético, migração em etanol, 20% de etanol, migração em água e migração em hexano, né? A gente vê, claro, que quanto maior a quantidade de tempo que o filme de PVC se encontrou imerso, então ela de 0 a 24 horas, né, depois de um dia, olha a quantidade que foi determinada do bisfenol A nesses diferentes meios, né, mostrando que a natureza química do fluido que está em contato com a matriz polimérica impacta na quantidade do aditivo que é lixiviado, né, que é extraído da minha matriz polimérica. E aí, isso aqui é muito sério, né, porque o bisfenol A ele é um desregulador endócrino, né, ele altera o nosso metabolismo e tem vários impactos na saúde humana. E aí, esse trabalho aqui, para mostrar não só com simulantes de alimentos, né, eles fizeram testes de embalagens de PVC com bisfenol A, revestindo maçã, né, cerveja e revestindo aqui produtos oleosos, né, como tipo bolinho frito. Aí, olha a medida que era armazenada a maçã, né, no filme de PVC, a quantidade de bisfenol A que foi encontrado na maçã ao longo dos meses, né?
a quantidade de bisfenol A que foi encontrada na cerveja ao longo dos dias, né? Depois de 60 dias, olha aqui. E aí a quantidade de bisfenol A que é encontrada no bolinho frito, né? Que foi embalado ali com o filme de PVC contendo bisfenol A ao longo dos minutos, né? Depois de 60 minutos, olha aqui, né? Produto gorduroso extraiu bem mais bisfenol A do que a maçã, né? Por exemplo. E aí, assim, o que eu posso trazer para vocês de informação sobre migração de aditivos, né? Tem alguns fatores chaves. Por exemplo, tipo de polímero, né? A termodinâmica dessa solução polímero aditivo, né? Que a gente está expressa aqui como a solubilidade do aditivo também é importante. O coeficiente de difusão do aditivo na matriz polimérica, então quando vocês forem selecionar um aditivo, se atentar aos handbooks, né? Buscar em handbooks qual é esse valor do coeficiente de difusão. Se não encontrar, realizar procedimentos experimentais para cálculo desse coeficiente de difusão, né? Atentar a avaliar esse coeficiente de difusão nas condições nas quais o produto vai ser aplicado na prática, né? Então, por exemplo, se é uma peça que vai ficar em contato com água aquecida a 70 graus Celsius, então determinar a difusão a 70 graus Celsius. Se for temperatura ambiente, né? Lembrar sempre de avaliar essa capacidade de extração do aditivo pelo meio externo, né? Então, por exemplo, o tipo de fluido que ele vai estar em contato, que o produto vai estar em contato, e determinar o tempo de contato, né? Não só a temperatura, mas o tempo também, né? Uma coisa é ficar em contato com o fluido por 2 horas, outra coisa é ficar em contato com o fluido por 10 anos, né? Bem diferente. Para uma tubulação, fica 10 anos ali, né? Ou até mais, sem trocar. Já num alimento ali vai ficar por algumas horas, né, até ser consumido. Por exemplo, ali no micro-ondas, né, você coloca ali e fica 3 minutos, né, dentro do micro-ondas. É avaliar a migração nessas condições. Isso aí tudo é importante. E aí, assim, para caminhar para o fim da aula agora, eu quero falar um pouquinho sobre a toxicidade, né? Que a gente está falando sobre a migração, mas é importante sempre vincular a migração com a toxicidez do aditivo, né? E, claro, sempre parado em regulamentações e normas vigentes, né, no país onde está sendo comercializado aquele produto. A toxicidade, ela é uma medida do potencial tóxico de uma dada substância. Não existe substância química sem toxicidade, né? Todas as substâncias químicas têm um determinado grau de toxicidade. O que muda de uma substância para outra é o grau de dosagem, né, e como que a gente responde àquela dada dosagem. Então, por exemplo, mesmo o bisfenol A, né, em determinadas concentrações, ele é permitido, né, ele não é considerado tóxico. A partir de algumas concentrações é que ele se torna tóxico e aí a gente tem que levar em consideração. Então, assim, por ser um conceito muito amplo, né, a gente pode classificar a toxicidade com relação ao tempo de resposta, né, por exemplo, a aguda é aquela em que os efeitos tóxicos em animais são produzidos por uma única ou múltiplas exposições a uma substância, por qualquer via, por um curto período inferior a um dia, né? Geralmente a manifestação, né, da toxicidade ela ocorre bem rápida. A gente pode ter classificado em relação ao tempo, ela pode ser subcrônica, né? A subcrônica é aquela onde os efeitos tóxicos em animais, por exposições diárias repetidas de uma substância, por qualquer via, né, aparecem em um período de aproximadamente 10% do tempo de vida de exposição do animal ou alguns meses, né? Então, por exemplo, quando eu falo qualquer via aqui, que você pode ter toxicidade por contato, você pode ter por ingestão, né, por inalação. Então tem várias formas, né? E aí pensando em aditivos poliméricos é importante, né? Vamos dar o exemplo lá que eu citei do retardante de chama na poeira, seria inalação, né? No alimento, ingestão, né? O blooming, a eflorescência, no contato, né? Você bota a mão no produto polimérico ali. E aí tem que avaliar a toxicidez, todos esses casos. E a crônica, né? Aqui já é o caso onde os efeitos tóxicos ocorrem após as repetidas exposições por um longo período de tempo, né? Geralmente durante toda a vida de um dado animal, aproximadamente 80% da sua vida. Então imagina que você está em contato com aquele aditivo ali, né? Durante muitos anos. Isso aí vai gerar, né, uma toxicidez talvez crônica. Normalmente, né, vamos pensar assim, ó, aditivos mais tóxicos, né, eles vão ter uma resposta aguda bem intensa, né?
menos tóxicos, às vezes, vai ter uma resposta crônica, né? A gente vai observar a resposta crônica. E aí entender isso é muito importante, né? A gente tem também respostas leves, moderadas ou severas, dependendo da toxidez do aditivo, né? Então, dá um exemplo aqui, né? Severa é aquela em que ocorre mudança irreversível no organismo humano, né? Suficientemente severa para provocar lesões graves, né? Ou até mesmo a morte, né? da pessoa. A leve já é algo bem mais sutil. E aí tem vários níveis de toxicidade. Então, aguda, sistêmica aguda, local crônica, sistema crônica, né? Aí, por exemplo, a local aguda, né, são efeitos sobre a pele, sobre a membrana mucosa, ou sobre os olhos, né, após exposição que varia de alguns segundos a horas, né? Então, pensando lá, o operador, né, que está incorporando aditivos na planta industrial e o aditivo é um particulado fino que fica em suspensão, né? E aí ele tem contato ali no olho, né, no nariz, a mucosa do nariz, e aí geraria uma resposta, poderia gerar ali uma resposta alérgica local, aguda ali, né? Pontual, alergia só naquela região ali. Irritação dos olhos, enfim. Então tem vários tipos de toxicidade, é importante a gente definir quais são, né? E os níveis deles, para entender qual é o real risco da migração daqueles aditivos para a saúde humana e para o meio ambiente como um todo, né? Eu coloquei aqui, ó, a gente pode inclusive realizar ensaios para se avaliar isso, né? Aí, alguns estudos de efeitos toxicológicos, né, eles podem ser avaliados do efeito de algum aditivo qualquer, né? Eu coloquei aqui com poluentes naturais ou sintéticos, sobre qualquer ecossistema, né? Então, eu posso avaliar sobre animais, sobre vegetais, sobre micro-organismos, né? E aí a gente tem os bioensaios, que são realizados em laboratório para se determinar o impacto do contato daquele aditivo, né? Por exemplo, daquele aditivo com um dado constituinte de um ecossistema. E aí tem alguns modelos animais, por exemplo, o zebrafish é um caso, né, que é um modelo animal que a gente pode empregar para avaliar a toxicidade. Então a gente coloca lá, por exemplo, o zebrafish em contato com uma determinada concentração do aditivo e vê como ele responde, né, avalia biologicamente como o zebrafish responde para determinar a toxicidez daquele aditivo. Eu coloquei uma tabela aqui só com um exemplo, né? Da resposta de alguns aditivos, né? Resposta toxicológica de alguns aditivos. Então, por exemplo, o bisfenol A, né? Ele tem um LD50 de 4,2 gramas por quilo. O que isso quer dizer, né? O LD50? Ele expressa a concentração na qual no caso aqui o bisfenol A, então seria a concentração de 4,2 gramas por quilo, né, provoca um efeito adverso em 50% dos indivíduos que entraram em contato com o mesmo. Né? Então quer dizer aqui que teria que avaliar qual foi o efeito adverso aqui, né, do bisfenol A em qual organismo vivo. Então vamos pensar aqui no zebrafish, né? 50% de todos os peixes que tiverem contato com 4,2 gramas por quilo responderam, né, tiveram resposta toxicológica ao contato com o bisfenol A. E aí, isso é uma forma da gente avaliar o grau de toxicidez. Por exemplo, o DOP, que é um plastificante, já ele necessita uma concentração bem maior, ó, 33 gramas por quilo, né? Aqui por quilo do organismo, né? Então, cada um deles aqui teria 4,2 gramas por quilo zebrafish, aqui 33 gramas por quilo zebrafish. E aí a gente vê que vários aditivos vão ter vários valores de LD50, né? E eu coloquei aqui alguns exemplos de polímeros onde esses aditivos são aplicados, né? Então, por exemplo, bisfenol A no PVC, o estireno é um monômero residual que a gente pode encontrar no poliestireno, no ABS, na borracha sintética de estireno butadieno, né? Então, tem várias aplicações aí, né? Pigmentos, e todos eles vão ter seus aditivos e vão ter suas concentrações, seu LD50, né? Como um parâmetro toxicológico para a gente avaliar. Os riscos de contaminação por aditivos, né, eles podem ocorrer em alguns momentos. Por exemplo, durante a produção, embalagem e transporte desses aditivos, durante o armazenamento deles, né, durante a incorporação deles nas etapas de processamento, por exemplo, nas misturas intensivas, né, durante o uso dos produtos, até coloquei o exemplo aqui, ó, o bebezinho, crianças menores de 3 anos de idade, que eles ficam mordendo, né, os brinquedinhos,
Aí ali ele tem um contato intenso com o produto polimérico, né? E aí a migração aqui, a toxicidade dos aditivos é fundamental para garantir a segurança. E aí tem também casos, né, de risco de contaminação após o descarte, né? Você descartou o aditivo, ele foi para um aterro sanitário, ou enfim, né? Está ali o resíduo pós-consumo. E aí o que vai acontecer com o aditivo à medida que ele for migrando, né, e sendo lixiviado, por exemplo, no solo, né, na água, enfim, qual vai ser o impacto ambiental desse aditivo que foi migrado e depois lixiviado da matriz polimérica. E a gente tem também, né, alguns riscos de contaminação durante a reciclagem, né, que aí durante a reciclagem, dependendo do aditivo, né, ele pode gerar alguns riscos aos operadores dos equipamentos, até por eles não conhecerem exatamente qual é a formulação polimérica dos produtos, né, dos resíduos pós-consumo que eles estão trabalhando. E aí, existem várias leis, né? Como eu falei, como é algo bem sério, existem várias leis, existem várias regulamentações. E dei um exemplo aqui, ó, essa resolução número 17, né, do dia 17 de março de 2008, da Anvisa, sobre quais são os aditivos permitidos para serem incorporados em matrizes poliméricas que vão estar em contato, né, vão ser empregados para a produção de embalagens ou equipamentos que tenham contato direto com alimentos. É como eu falei para vocês, olha só aqui, ó, o bisfenol A, ele é permitido, né, só que numa concentração bem baixa. O sorbitol, né, ele é um plastificante, ele é permitido em qualquer concentração. Por quê? O sorbitol, ele é um açúcar, né, que atua como plastificante. Então aí a indústria fala assim, se é um açúcar, não tem problema a saúde, pode incorporar o quanto a indústria achar necessário. Negro de fumo, ele é um estabilizante, agente de enchimento, e aí é permitido que seja incorporado, né, em produtos, em materiais poliméricos vão ter contato direto com produtos alimentícios, desde que o máximo que seja possível extrair ele em tolueno, né, na borracha ali em contato com uma solução de tolueno, seja 1%. E aí vai, né, todos os aditivos têm um limite permitido. O óleo de soja epoxidado, que é um outro plastificante, é 60 miligramas por quilo. Então a gente tem assim, que é o limite de migração máxima permitida, né? E aqui 60 miligramas por quilo de simulante. Né? Então a gente prepara uma solução ali, por exemplo, aquosa, simulando o alimento. Então, vou pensar ali, vou pensar só para aqui agora para explicar, a água ali, 1 quilo é igual a 1 litro. Então, prepara 1 litro de água, pode depois de determinado período de tempo ter liberado no máximo 60 miligramas. Mais do que isso, aí não é permitido que seja liberado, não é permitido a sua incorporação na matriz polimérica, né? Então, assim, tem regras, tanto para esses segmentos, né, de aplicação, como indústria de alimentos, né, setor de brinquedos, eles têm todas regulamentações muito claras. Olha aqui, ó, o Inmetro também aqui no Brasil regulamenta a incorporação de fitalatos em produtos poliméricos, né, à base de PVC, para produtos vinílicos, né, que já estão brinquedos aqui, vinílicos, né. E aí ela tem o limite máximo, né, de, por exemplo, DEHP, que é um plastificante, no máximo 0,1% em massa pode ser incorporado. E aí, além disso, ela dita como a gente deve fazer os ensaios para se avaliar essa migração, né? Por exemplo, ela exige aqui que seja feito análise cromatográfica para quantificar o teor de plastificante que foi que sofreu migração e foi lixiviado, né? Do meu produto polimérico. Então tem várias regras. Inclusive, tem tanto normas, né? Eu dei exemplo aqui a Anvisa e o Inmetro, quanto tem também trabalhos científicos nesse sentido. Olha aqui, ó, eles pegaram aqui presença de aditivos na saliva, pensando em brinquedo, né? Então lá o patinho de borracha aqui, que tipo de aditivo vai ter nessa formulação que a gente pode imaginar, né? Um pigmento amarelo, né, para dar cor, um antistático para ajudar, né, o produto polimérico a não sofrer degradação, na verdade o antioxidante, né, o BHT aqui para não sofrer degradação, e um antistático aqui para evitar a carga elétrica, né, ajudar nas propriedades de superfície elétricas de superfície do patinho aqui para ele não dar choque, né, estático. E aí, aqui estão os aditivos que eles usaram, amarelo de metila, o Atmer 129, todos os aditivos industriais, e o BHT.
Eles produziram saliva artificial, colocaram o produto polimérico em contato, né? Eles formularam, fizeram a formação para ter certeza da concentração que tinha de cada um deles. Eu coloquei aqui o nível de toxicidade, né, de cada um deles. Então, ó, o pigmento aqui, LD50 de 200 mg por quilo. O Atmer 129 não tem muito, não é considerado tóxico. E o BHT é 3.350 miligramas por quilo, né? E aí a gente consegue ver aqui na saliva artificial ao longo do tempo, olha lá, ó, o pigmento, olha o tanto que foi lixiviado da matriz polimérica, né? Então ele chegou em 240 horas aí, em torno de 0,8%. O BHT chegou em torno de 0,06%, né? Então a gente vê que cada aditivo vai ter uma velocidade de migração, né? Num dado meio, aqui no caso a saliva artificial, eles produziram no laboratório a saliva, né? Para simular a aplicação, né? Que seria a criança ali mordendo o brinquedinho. E aí que está o trabalho, quem tiver interesse, né? De conhecer mais, para se avaliar. Pode a gente avaliar então tanto, né? Esses aspectos de migração associada à toxidez, pensando em aplicações, né, no uso ali, né, risco toxicológico à saúde humana, como a gente pode também fazer ensaios pensando no meio ambiente, né, riscos de contaminação ambiental dos aditivos. O que eles fizeram? Eles pegaram diferentes resíduos pós-consumo, né, então está aqui, ó, borracha, pneu, polipropileno, poliestireno, PVC, politerftalato de etileno, e colocaram em contato com um meio lixiviante, né? Então, o extrato, colocaram, por exemplo, em contato ali com uma solução, né, que estaria simulando a extração desses aditivos quando o resíduo pós-consumo ali fosse descartado, né? Por exemplo, ali no solo e tal. E aí quantificaram, né, quais aditivos foram identificados para esses diferentes materiais, encontraram metais, né, íons metálicos, plastificantes, antioxidantes, antimicrobianos, lubrificantes, vulcanizantes, né? Agentes de reticulação aqui no caso da borracha. E aí pegaram esses extratos e produziram, vamos olhar aqui para o PVC, ó, adicionaram diferentes concentrações desse extrato, né, lá de 0 a 100%, num meio contendo larvas de mexilhão, né? E aí avaliaram o que acontecia com essas larvas quando em contato com esses extratos aqui, né? Com essa solução que teve contato com o resíduo pós-consumo polimérico e que houve a migração dos aditivos. Olha que interessante, para o PVC, ó, a partir de 6% do extrato, as larvas do mexilhão já não respondiam bem, né? Ela já tinha um certo problema aqui, mostrando problema ambiental, né, nesse organismo modelo. E dá para se avaliar que em todos os casos a gente viu esse efeito danoso, né, dos aditivos que foram migrados nesse organismo, né, que serve como um modelo para esse bioensaio aqui para avaliar o impacto ambiental do aditivo. Olha, né? Alguns casos, claro, foi mais intenso do que em outros, né? Isso provavelmente devido à diferença no tipo de aditivo que é incorporado e na sua capacidade de migração pela matriz polimérica, né? Ser reduzido em alguns casos em detrimento de outros, tá bom? O trabalho está aqui, quem tiver interesse também pode buscar. E aí, por fim, o último exemplo de aplicação também eu achei muito interessante, eu quis trazer, que é a migração de aditivos, né, durante a sua aplicação. Então aqui eles fizeram um teste, né, prepararam uma solução que simula o sangue, né, simula do ponto de vista de polaridade. Então usaram a solução água-etanol 50-50, indicando que ela estaria simulando o sangue humano. E aí fizeram passar, né, fluir, simulando hemodiálise, né, essa solução de água-etanol ao longo em produtos poliméricos aqui, né, nesses tubos aqui poliméricos aqui, e determinaram se o efeito pelo qual se existe um efeito dessa velocidade, né, de fluxo dessa solução aqui que está simulando o sangue afetaria a quantidade de aditivo que está sendo lixiviado para o interior desse simulante. Lembrando que estaria simulando o quanto de aditivo que vai para a corrente sanguínea durante o processo de hemodiálise, né? Usaram como aditivo modelo o TOTM, que é um plastificante, né? Tá aqui ele também tem um LD50, né?
3.200 miligramas por quilo. Aí aqui está a estrutura química dele, né? Como plastificante aqui, né? É um éster, né? Aí os grupos R aqui são substituídos por essa estrutura química aqui. E aí aqui a quantidade foi liberada em miligramas, né, ao longo do tempo. Ó. A gente vê então que, claro, a quantidade liberada aumenta quanto maior a quantidade de tempo que essa a solução simulante passa, né, tem contato com a matriz polimérica. E a gente vê também que a velocidade pela qual ela tem contato com o produto polimérico, né, com o interior da superfície interna dos tubos aqui poliméricos aqui, vai afetar a quantidade lixiviada, né, a quantidade que eu perdi, que chegando a valor de até 120 miligramas, né, de plastificante na solução simulante aqui, após quase 25 horas, né, após aí 24 horas de contato com o fluido de cano. Isso aqui mostra claramente, né, a importância dos aditivos, né, e se avaliar a sua migração e sua toxicidade nas mais diversas aplicações. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre migração e toxidez de aditivos é isso. Eu espero que esteja todo mundo bem. Até mais e tchau!